Graça e paz, irmãos. Amém? Como é que vocês estão? Estão animadinhos hoje? Louvado seja Deus, amém. Glória a Deus, irmãos. Isso é muito bom, né? Está animado, né? Aleluia, amém, queridos? Vamos lá estudar a Bíblia hoje, né? Hoje nós vamos estudar os capítulos 39 e 40 de Jeremias. Capítulo 39 e 40, né? Outra vez nós dividimos ele em pequenas partes, tá? Para a gente poder compreender melhor, porque na verdade o texto ele é pouco assunto, né? Na verdade, irmãos, vamos começar, né, pelos dois primeiros versículos, e eu vou pedir à irmã para passar para mim, que agarrou aqui, fazendo favor. Tá fora aí? Então destrava para nós. Se você sair e voltar, ele funciona. Irmãos, nos 10 primeiros versículos, o de 1 a 10, nós vemos a queda de Jerusalém, né? Nós vimos aí como foi essa queda terrível. Os babilônios cercaram Jerusalém, aqui diz que no 9º ano, né? E já no 11º ano eles invadiram a cidade. E Zedequias tentou fugir, né? A Bíblia o tempo todo está mostrando para nós, irmãos, o tempo todo nós estamos lendo, que Deus está avisando para Judá, avisando para Jerusalém, que não tem saída, que eles vão ser punidos por causa do pecado, da incredulidade daquela nação. Obrigado, irmão. Então, nós encontramos nesses 10 primeiros versículos exatamente o relato do momento em que Jerusalém é invadida e é derrubada. E quando o Zedequias tenta fugir, ele não consegue, ele é capturado e ele é levado na presença do rei de Babilônia, que é Nabucodonosor, e o rei da Babilônia faz uma coisa terrível. Ele manda matar os filhos de Zedequias, e ao mesmo tempo ele manda também matar todos os nobres. Ou seja, literalmente destruiu com Jerusalém, né? Mas um detalhe importante, ele manda queimar a cidade, né? Deporta os habitantes, levando eles para ser escravos lá na Babilônia, mas ele deixa salvar, irmãos, ele deixa vivo no lugar os pobres. Aqui chega a relatar assim, ó, verso 10: os pobres de entre o povo, porém que nada tinham, deixou Nebuzaradan, comandante da guarda, na terra de Judá. E naquela época ele ainda deu para eles plantações de vinho, né? Plantações de uva. Então aqui fica um aspecto importante, irmãos, para nós, que a destruição estava cumprindo as profecias. Jeremias já tinha avisado que isso ia acontecer, né? E mostra para nós o destino trágico dos Zedequias, como consequência do pecado e da desobediência dele. Ele fez muito mal, né, diante do Senhor o tempo todo, e Deus estava dizendo, olha, isso vai acontecer, vai ser a cidade destruída. E lembra que quando Jeremias falava que a cidade ia ser destruída, o Zedequias não acreditava, ele dizia o tempo todo que isso não ia acontecer. E agora, para a tragédia, né, irmãos, ele fica cego dos dois olhos, porque o rei manda cegar os dois olhos dele, né? Então ele passa o resto da vida totalmente incapaz de trabalhar, de reinar, de qualquer outra coisa. Mas aí, um fato que me chamou a atenção foi a misericórdia de Deus com os pobres, irmãos, né? Então aqui os pobres que não tinham nada, e às vezes, né, irmãos, a gente pensa que é vantagem ter coisas, né? A gente quer vantagem ter terrenos, dinheiros e mais não sei o quê. E nesse caso, só os pobres é que escaparam, né? E lembra lá que Jesus veio para evangelizar os pobres. Olha com o cuidado de Deus, irmãos, com quem não tem nada, né? Então a misericórdia de Deus para com aqueles que não tinham nada, mostra que mesmo no meio do julgamento, irmãos, Deus não abandona totalmente o povo dele. Então quem pensa que o juízo de Deus ele é destrutivo, Deus sai destruindo de qualquer maneira, não, irmãos, na Bíblia Deus nunca deixou aos servos dele sofrer as condenações da mesma forma que o mundo sofre. Então Deus sempre fez a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O tempo todo Deus age assim. A Bíblia diz em Apocalipse que lá no fim das coisas, fim de tudo, vai abrir livros, outros livros, vai abrir o livro da vida, e cada um vai ser julgado de acordo com o que está escrito naquele livro. Então, as nossas obras, as nossas ações estão registradas diante de Deus, né? E Deus vai usá-las no momento do julgamento. Então, isso aqui mostra para nós a importância da gente compreender o cuidado de Deus, né? E aí, nesse caso, quem se salvou é quem era pobre.
Porque aqui em cima diz que ele arrancou os olhos de Zedequias, atou as mãos dele com bronze, queimou a cidade e matou os nobres, destruiu. Os nobres, irmãos, são aqueles que governavam, era descendente de rei, eram os príncipes, eram os ricos, né? Todos eles sofreram a consequência. E aí, os pobres que ficam naquele lugar, né, eles vão receber terrenos, né? Vai dizer para nós a Bíblia. Pode passar, irmã, aí, que garrou aqui outra vez, tá? Garrou. Se você tirar esse pendrive meu, talvez colocar de volta, ele volta a funcionar. Aí, irmãos, do 11 ao 18, nós vamos encontrar o livramento que Deus está dando para Jeremias e para Ebed-Meleque. Ebed-Meleque é um etíope que lá atrás, no capítulo anterior, salvou Jeremias. Quando Jeremias estava numa situação muito mal, esse etíope conseguiu salvar Jeremias, e aqui, então, Deus recorda dele no momento em que Jeremias é poupado. O rei Nabucodonosor deu ordem para poupar Jeremias e tratar Jeremias bem. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o tempo todo Jeremias é muito maltratado. Ele, como profeta, ele sofre muito. O povo maltrata, o rei maltrata. Mas veja bem que nesse momento em que a cidade estava sendo destruída, Deus levanta o próprio rei para salvar Jeremias de todo o desastre. Por isso que eu creio, irmãos, muito bem, que Deus guarda aqueles que servem a Ele. Enquanto você está servindo a Deus, Deus está cuidando da sua família. Você está servindo a Deus, Ele está cuidando do seu trabalho, do seu negócio. Enquanto você dedica tempo a Deus, Deus cuida dos seus filhos. Então, assim, o cuidado de Deus é muito grande. A gente pode confiar em Deus. Amém, queridos? Podemos colocar nossa vida para servir a Deus e deixar nas mãos de Deus, que Ele está cuidando. Deus só não cuida quando a gente não deixa. E tem vezes que a gente não deixa, não, irmãos. A gente quer dominar tudo, né? A gente quer controlar tudo, a situação, né? A gente tem essa mania de pensar que está no controle. Mas os momentos mais difíceis, aqueles que confiam em Deus, podem ver a mão de Deus sendo manifestada para livrar. Então, do 11 ao 18, né, que aí vai encerrar esse capítulo, nós vamos ver Nabucodonosor dando ordem para tratar bem Jeremias, né, e entrega Jeremias a um moço chamado Gedalias, que na verdade foi nomeado governador de Judá. Lembra que quem foi nomeado rei de Judá por Nabucodonosor foi Zedequias. Só que Zedequias agora está cego. Né? Não dá para ele reinar mais e nem dominar. Então o rei Nabucodonosor nomeia esse Gedalias para governar Judá, que agora não tem mais Zedequias. E neste momento, Deus também vai se lembrar do moço chamado Obed-Meleque, porque ele teve fé e coragem lá atrás para salvar Jeremias da cisterna. Veja bem, o cara apareceu assim, pediu o rei para não deixar fazer mal para Jeremias, o rei deixou, e agora Deus o livra do mal. Veja como é bom servir a Deus mais uma vez, né, irmãos? Vale a pena servir a Deus. Abra sua casa para Deus, abra seu coração para Deus, abra sua vida para Deus, porque existe proteção para aqueles que servem a Deus. Amém, irmãos? É isso que ele fez. Lá atrás, ele não tinha nada que pedir misericórdia para Jeremias, mas ele pediu. Ele trabalhava para o rei, ele chegou, pediu misericórdia, quando Jeremias estava sofrendo aquela cisterna. Deus deu graça para ele, ele conseguiu, o rei permitiu que tirasse de lá, e agora aqui ele é lembrado, né? E ele é lembrado de uma maneira muito bonita, tá, irmãos? Por quê? Porque Nabucodonosor dá ordem, né, para tirar Jeremias. E aí Deus manda Jeremias, Deus é que lembra de Ebed-Meleque, o etíope, e Deus manda Jeremias dar uma palavra linda para ele, e dizendo para ele que ele também seria poupado, ele não ia sofrer dano, ele não ia sofrer dor nenhuma, porque ele teve fé em Deus. Que coisa mais linda, né? Verso 16, vai e diz a Ebed-Meleque, assim diz o Senhor Deus de Israel, olha, eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem. Está vendo? Eu vou fazer o mal que eu prometi. Naquele dia se cumprirão perante os teus olhos. Aí ele fala, a ti porém, olha que lindo, a ti porém livrarei daquele dia, diz o Senhor, não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Verso 18, eu te salvarei, não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo. Olha que bonito, porque confias em mim. Amém, igreja? Amém? Você confia em Deus? Então tem livramento para você.
Tem muita graça de Deus, né? Então o cara foi livre de um desastre, irmão, foi livre da morte, só porque lá atrás ele mostrou que confia em Deus. Então você precisa também expressar o quanto você confia em Deus. De que maneira? Abençoando alguém. Esse cara abençoou o profeta e Deus agora está dando para ele livramento de morte, de destruição. Está dizendo que ele não ia ver todas essas coisas. Já imaginou, irmão? A palavra não diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A gente fala esse texto, mas fala às vezes só da boca para fora. Porque para não ser atingido, você tem que ser um servo de Deus. É o caso que nós estamos vendo aqui. Esse cara não seria atingido. A cidade seria atingida, mas ele não seria, porque ele confiou em Deus. Confiou e mostrou que confiava. Porque às vezes a gente fala que confia, irmão, mas não mostra. Você confia em Deus? Mostra que você confia, com atitude. Se você confia em Deus e mostrar com atitude, está escrito diante de Deus. Ele vai te retribuir, ele vai te recompensar. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que temos fé sem obra. E o que a Bíblia vai dizer? Que a fé sem obra, ela é o quê? Não existe, ela é morta, né? Ela é morta. Por quê? Fé só se demonstra a fé com ação, com atitude. Então, Deus tem nos dado muitas oportunidades, irmãos, na vida, né? Todo dia a gente tem a oportunidade de mostrar fé em Deus. Amém? Todo dia a gente tem algum modo que a gente pode mostrar a fé. E às vezes a gente perde essa oportunidade. Porque isso gera para nós graça de Deus, proteção de Deus e bênção de Deus. É o que nós estamos vendo aqui, né? O texto deixou um pouco de falar só de coisa mal para pegar agora e mostrar o quanto Deus é bom com aqueles que fazem a obra dele, né? Faz a vontade dele, né? A obra de Deus, ela é tremenda. Por isso que eu vejo às vezes as pessoas com medo de servir a Deus na obra. Porque eu tenho medo que vai dar errado. Eu tenho medo de não aguentar. Eu tenho medo disso. Poxa vida, um Deus tão grande como esse, Deus poderoso, que livra aqueles que confiam nele. Você não precisa ter medo de nada. Amém? Nada, tenha medo de nada. Vai para Deus, serve a Deus, dedica sua vida a Deus, porque tem graça, tem proteção, tem muita coisa esperando aqueles, né, que servem ao Senhor. No capítulo 40, né, nós vamos ver logo de início que Jeremias é colocado em liberdade. Nós vimos lá em cima, né? E aí, nesse momento do capítulo 40, Deus vai dar para ele a oportunidade de escolher a opção de ficar em Jerusalém, ou melhor, exatamente, ficar em Jerusalém, em Judá, ou ele ir para o exílio na Babilônia. E a promessa aqui é tão bacana que o oficial do rei diz para ele: não importa, onde você quiser escolher, nós vamos te proteger. Imagina, irmão, até agora mesmo Jeremias era perseguido, eles queriam matar, jogar na cisterna. Agora a coisa muda. Agora o próprio rei está dando ordem, está dizendo para ele, o governador nesse caso, né, o cara que foi levantado para governar, ele chega e fala: olha Jeremias, onde você quiser ir, nós vamos te proteger. Lembra que Judá está agora recebendo o castigo de Deus. Qual o castigo? Eles iam para o exílio da Babilônia. Então, esse momento do 39 aqui, nós estamos vendo o povo sendo levado. Porém, Deus permite a Jeremias escolher. Ou ele vai para a Babilônia, e lá também ele seria protegido, porque o rei ia proteger, ou ele podia escolher ficar em Judá, ficar em Jerusalém, e ficar habitando no meio do povo. Porém, existem duas situações. Deus já havia dito que quem ficasse ia morrer, ia sofrer. Mas quem fosse, né, seria abençoado, porque teria sua vida salva e não ia ver o sofrimento de Jerusalém e voltaria. Veja, irmãos, a ordem aqui é: não fique em Jerusalém, porque se ficar, vai ver o sofrimento que essa cidade vai passar e vai sofrer junto e vai morrer. Porém, o que Jesus diz em Atos 1? Atos 1 fala o que mesmo sobre Jerusalém? Antes de descer o Espírito Santo, quem lembra? Manda mesmo, antes de descer o Espírito Santo, fala uma palavrinha sobre Jerusalém, para ficar na cidade. Não é até que do alto seja revestido. Olha que lá manda ficar. Né? A palavra fala para o discípulo: ficar na cidade, né, que é Jerusalém, né? Fica aí até que do alto sejais revestido de poder. Só que aqui Deus está falando: não fica em Jerusalém, porque eu estou com ódio do pecado de Jerusalém. Eu vou destruir Jerusalém, eu vou acabar com tudo. E Deus está dando a ordem: sai de Jerusalém, porque Deus já tinha definido e Deus tinha determinado que o pecado dele chegou num nível que não tinha mais oportunidade. Agora acabou. Então, irmãos, é muito bom a gente estudar a Bíblia e entender, né? O mesmo lugar que lá na frente é para ficar, para receber poder, aqui Deus está falando: não fica.
Por que que Deus está mandando não ficar? Porque ele ia punir o pecado do povo de Judá, com prisão e exílio, mandando exílio para outro lugar, para a Babilônia, e também Deus estava dizendo que quem ficasse ia sofrer. Eu falei para os irmãos, era uma espada de dois gumes, irmão. Se você ficasse, você ia ver a miséria, a pobreza, e as pessoas morrerem, e você também ia morrer. Mas se você fosse, você estava largando sua casa, seu terreninho, seu lugarzinho, onde você tinha suas ovelhinhas, seu gadinho, tinha sua comidinha, você estava largando tudo e indo lá para um lugar ser escravo. E Israel sabe muito bem o que é ser escravo, porque eles foram escravos mais de 400 anos no Egito, eles sabem o que é sofrer, né? E agora o povo estava passando por essa situação. Mas é bom a gente aprender que essa escolha de Jeremias que ele fez, e mais incrível, irmão, é que Jeremias, ao invés de escolher ir para a Babilônia, ele escolhe ficar. Olha para você ver, ficar no meio do povo, né, que foi deixado para trás. Poxa vida, hein, irmão. Se Deus te desse essa escolha, fica e veja o povo sofrer, vai e salva a tua alma. Qual que você escolheria? Hein? Não é? Vai e vive, fica e vê o povo sofrer, porque vai ter fome, mas vai ter comida. Mas o profeta, os homens de Deus e as mulheres de Deus, irmãos, nem sempre faz a escolha mais fácil. Faz a escolha às vezes mais difícil, né? Você lembra lá que Deus usou um profeta para pegar o cinto de Paulo e falar, ó, o dono desse cinto, vai acontecer isso e isso com ele. Ele amarrou e mostrou que vai ser preso lá em Jerusalém. E engraçado. E o que Paulo escolhe? Paulo não escolhe ficar, não. Ele escolhe ir. E foi. E lá ele sofreu, lá ele foi preso. E lá no futuro eles mataram o Paulo, né? Acabou morrendo. Então, irmãos, o servo de Deus, o crente, a mulher crente, o homem crente, o jovem crente, a jovem crente, sempre tem que estar ligado para fazer as escolhas de acordo com a vontade de Deus. Talvez meninas, talvez irmãos e irmãs, a oportunidade é muito boa e a gente cresce o olho, né, numa oportunidade muito boa para nós, e talvez Deus esteja esperando que a gente escolha a outra oportunidade que talvez não é tão boa. Né? Deus escolhe caminhos muito misteriosos para a nossa vida, irmão. Você acredita nisso? Deus escolhe uns caminhos estranhos para nós. Eu fico imaginando assim, quando José se tornou governador do Egito, né, e depois os irmãos dele foram lá para pegar pão, né, comida, foram uma vez, depois mais uma e tal. Me explica uma coisa, eles atravessaram o Mar Vermelho para ir lá pegar comida? Tem registro? Não, irmãos, eles foram por terra. Mas por que Deus, na hora de mandá-los voltar, não mandou voltar pelo caminho que eles foram? Então, isso mostra para nós, irmãos, uma coisa muito séria com questão às nossas escolhas. Às vezes, a gente escolhe um caminho fácil e Deus tem para nós bênção no caminho mais difícil. Não é estranho? Eu olho aquilo e falo, poxa vida, é bem verdade que lá na frente a Bíblia diz que Deus escolheu aquele caminho porque sabia que o povo era rebelde e ia voltar. E aquela geração não conhecia aquele caminho. Você sabe disso. Porque já tinha mais de 400 anos que eles tinham passado por terra. Deus manda eles ir no sentido do mar. E eles vão. E quando chega diante do mar, o povo já começa a murmurar. Então Deus conhece o nosso coração. Então, às vezes, irmão, a gente vai pelo caminho mais fácil, porque é um caminho que tem jeito de a gente voltar se dar errado. É ou não é? Às vezes a gente toma umas decisões, não é assim que a gente faz? A gente toma, poxa, eu vou por aqui, porque se der errado, a gente volta. Né? É assim a gente faz na vida, em tudo. Tem vezes que a gente faz isso até com coisa muito séria. Coisa que não devia nem pensar, né? Tem gente que entra num casamento, por exemplo, pensando assim, não, se der errado, a gente volta atrás. Isso é coisa muito séria. Tem coisa que não era para a gente pensar assim. Tem coisa que a gente tem que fiar a cabeça assim e se entregar na mão de Deus, na graça e na misericórdia de Deus, vai embora. Vai dar certo, porque Deus é comigo. Amém, queridos? Vai dar certo. E olha que incrível, irmão. E tomando o exemplo de Israel saindo do Egito, você vê que daquela geração, só 2 homens é que entraram na terra, o resto tudo murmurou. Quem são os 2 que entraram? Quem lembra? Só 2, irmão. É inacreditável. Como é que pode? E diz os historiadores que a média de gente que saiu do Egito era em torno de 2 a 6 milhões de gente. Porque a Bíblia relata o número de homens e tal, né? E não chega a notar todas as crianças, aquelas coisas todas, não havia registro. Então eles calculam ali uma média de 2 milhões até 6 milhões de pessoas. Poxa vida, daquela turma só 2
saíram de lá acreditando, Deus vai nos levar, Deus vai nos colocar na terra, vai dar certo, né? Vai dar certo. Esse pensamento assim, Deus é comigo e vai dar certo, é o que nos move, irmãos. É a linguagem de fé. A linguagem de fé sempre é essa: Deus está conosco e vai dar certo. Amém, igreja? É o pensamento de quem está caminhando com Deus, né? E quando começar a balançar a fé, volta para o Senhor, faz uma oração, daquelas orações que a gente faz em silêncio, sozinho, nós e Deus, busca a força em Deus e segue em frente, vai dar certo, porque Deus está comigo. Se o Senhor está comigo, não tem barreira, não tem dificuldade. Eu posso até demorar um pouco, mas vai dar certo. Esse é o sentimento, irmãos, que a gente tem que encontrar. Então, ele vai escolher, né, Jeremias vai escolher ficar, ele não vai escolher ir com o povo, ele escolheu a parte mais difícil, tá vendo? Ficar e ver o povo padecendo, ver todas aquelas coisas. Então, isso mostra para nós, irmãos, o compromisso que o profeta tinha com aquele grupo para quem ele profetizava. Lembra lá Jesus dizendo que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas? Não é? A gente tem visto pastor que está comendo as ovelhas, né? Comendo a gordura das ovelhas. Mas é diferente, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele fica com as ovelhas, ele não vai largar as ovelhas. Então ele viu que ali tinha um rebanho, tinha pessoas que estavam a ficar abandonadas naquele lugar. O que ele faz? Ele fica com eles, ele escolhe ficar com eles, mostrando o compromisso que a missão profética tem. Na verdade, não é só encher o bolso, não é só encher a vida de coisas boas, é também permanecer com aquele remanescente que estava ali, que Deus estava poupando a vida. Não, vocês vão ficar, nós vamos ficar também. Eu vou ficar, no caso, né, que ele disse, né? Então ele decide permanecer. Por quê? Para continuar ministrando sobre o povo, no meio da desolação, no meio do sofrimento, no meio da dor. Está vendo que bacana a gente compreender que é isso que é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus não vive por aí buscando regalias. Ele vive no meio onde tem um povo que precisa da presença de Deus, da palavra de Deus, do apoio, da ajuda. Isso é para a gente aprender, né, irmãos? E crescer, né? Aprender e ir crescendo, né? Do 7 ao 12, nós vamos ver um relato da administração de Gedalias, tá? Gedalias foi o homem escolhido para governar Judá, né, no momento em que Zedequias já não podia, estava cego. Então vai trazer um relato da administração dele. Ele vai estabelecer um reino um governo de paz. Aqui não fala exatamente quantos anos ou quanto tempo que ele reinou, mas ele não reinou muito não, tá? E nós não vamos ler o 41 para não ficar muito extenso, mas ele vai morrer logo em seguida. Por quê? Porque, na verdade, ele vai estabelecer um reino de paz, ele encoraja quem ficou, ele chega a dizer para eles, olha, não, todos vocês vão ter terra, né? Se obedecer o rei da Babilônia, que ele, Gedalias, estava governando para o rei da Babilônia. Ele fala, se vocês obedecerem o rei da Babilônia, tudo vai dar certo, fica, obedece os caldeus, né? E os judeus que estavam ali, então, né? Os que foram, perderam suas terras, mas quem ficou tinha terra. E ele garantia que eles iam colher, eles iam plantar, eles iam colher, né? E que Deus ia trabalhar ali a recuperação daquela região. Porém, você que leu Jeremias, você que está lendo comigo, sabe que isso não ia acontecer, porque Deus já tinha avisado. Quem ficar vai sofrer e vai ver destruição, né? E quem for vai ter a sua própria vida poupada. E o que nós vamos encontrar aqui é que, mesmo ele prometendo estabilidade, dizendo para as pessoas que viam da terra, e de fato, né, aqui diz que eles fizeram isso, isso vai refletir a graça de Deus, né, irmãos? O momento de que Deus dá coisas para a gente no momento de desespero e de perda. Lembra o profeta que Deus mandou ele se esconder na beirada de uma água, lá de um córregozinho, no momento que tinha fome na terra? E quem é que foi levar comida para ele lá, para o profeta? O corvo. O que é isso, irmãos? O que quer dizer? Quer mostrar para nós a graça e a bondade de Deus, mesmo no momento de fome, de perda, de não dar nada, a terra não produz nada, Deus dá oportunidade para os seus servos viverem e se manterem, né? E nesse momento, era um momento em que eles estavam na expectativa de reconstruir o lugar, reconstruir a cidade destruída, mesmo após o julgamento de Deus, né? Mas, o que vai acontecer? Logo em seguida, não é nada engraçado, tá? Por quê? Porque 2 homens, Joanã vai avisar a Gedalias sobre o plano que um homem chamado Ismael tinha de matar esse Gedalias. Quem é Gedalias? O cara que estava governando Judá, um cara muito bom,
que ao invés de detonar o povo, falou, não, obedece o rei da Babilônia, eu estou aqui para administrar vocês por causa do rei da Babilônia, então obedece ele, vocês vão ter terras, vão plantar, vocês vão colher, vocês vão crescer aqui. O cara era muito bom, irmãos. Isso é um exemplo para nós, quando se levanta um governador bom no meio de um povo mau. Hein? Quando levanta um presidente bom no meio de um povo mau, quando levanta um governador bom no meio de um povo mau, quando levanta um prefeito bom no meio de um povo mau, o povo mau faz armadilha para destruir aquele governador bom. Isso é em todo lugar do mundo. Você sabia disso? O povo é ruim, o povo quer que o mal é que prevaleça. O povo não quer que governador bom governe. Existe uma luta espiritual muito grande entre o bem e o mal, entre o reino das trevas e o reino de Deus. E a gente precisa entender isso é espiritual. Por isso que a igreja vence na oração. Por isso que o crente vence na oração. Por isso que o Brasil vai vencer na base da oração. O Brasil não vai vencer por outros meios, senão pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque quando se levanta um governador bom, o inferno levanta também para tirar aquele homem. Porque o povo, o inimigo não quer que você prospere. Aqui está dizendo que ele ia dar terra, ia dar semente, o povo ia plantar, ia colher, o povo ia ficar bem. Olha bem, o que acontece? Levanta esses dois homens, levanta esse homem para querer matar o governador bom. Né? Existem dois lados aqui. Existe o lado de que o mal se levanta contra o bem, e existe também o outro lado que Deus tinha dito que aquele lugar não poderia crescer. Não era hora de prosperar. Porém, a gente vê isso aí. O que acontece? O anão vai avisar sobre o plano. Olha, Ismael está querendo te matar. Mas, o que acontece? Gedalias, ele não vai acreditar. Ele não acredita, né? Joanã vai se oferecer até mesmo para matar o cara secretamente. Deixa Gedalias, que eu vou lá e mato ele, ninguém nem vai saber. Né? Porém, Gedalias, o governador, vai dizer, não faz isso. E o que estão dizendo é mentira. Vai dizer que estão dizendo é mentira. Então, o que a gente acontece? A gente entende que essa rejeição de Gedalias, falando, não precisa matar o rapaz lá, que isso é mentira que estão falando, mostra para nós, irmãos, a solução que reflete, né, na intenção de quando alguém se levanta para fazer o bem no meio de um reino da maldade, reino do mal. Né? É por isso que eu, pastor Edgar, eu não concordo muito quando algumas pessoas, crentes, se levantam para atuar no meio da política. Porque existe um reino do mal no meio desse negócio, que se o crente entrar lá, possivelmente ele vai se danar. E me perdoa se eu estiver errado, mas eu não conheço um crente que entrou na política e saiu de lá melhor do que entrou. Se alguém lembra aí, pode falar para mim. Queridos, isso aí eu dei essa paradinha, só para vocês verem que Gedalias foi um homem bom que entrou para governar. Eu acredito que o ministério do crente, eu também estou falando de mim, tá? Cada um que diz o que quiser. Tem gente que acha, não, os crentes têm que governar. Eu acredito que o lugar do crente é de joelho na oração. Se o crente orar, Deus levanta homens lá, justos e honestos. Porque o que eu tenho visto é que quando eles vão para lá, eles se perdem, né? É muito complicado. Então, esse Gedalias, ele faz isso. Ele levanta um homem bom no meio de muita gente má, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eles avisam para ele, estão armando para te matar, o cara fala assim, deixa eu ir lá que eu mato essa pessoa. Ele é muito ingênuo, eu chamo isso de ingenuidade, porque ele simplesmente não acreditou e falou que aquilo era mentira. Olha o versículo 16, não faça tal coisa, o que dizes acerca de Ismael é falso. Só que eu não vou ler agora, e nem vou terminar o estudo com o capítulo 41, mas você vai ver que lá no 41 o cara mata ele mesmo. Por isso que eu falei que ele foi ingênuo, né? Mas isso tudo que está acontecendo, tá, irmãos? Estava escrito por Deus e Jeremias já tinha profetizado. Está preparando o cenário para a tragédia que estava por chegar, né? Mostrando o quê? Que nesse caso, né, não vale a pena a gente não confiar em Deus. E nem vale a pena lutar contra Deus. Quando Deus determina algo, você pode lutar na oração, mas não parte para a atitude contra o que Deus quer fazer, porque a gente se dá muito mal, né? Então não havia como dar certo, na verdade, irmãos. Não havia como aquilo dar certo, de governar bem, fazer Jerusalém levantar e virar uma cidade próspera, porque já havia Deus determinado que o julgamento deles era inevitável. Jerusalém seria julgado, seria destruída, e aí de nada ia adiantar esse levantamento, esse levante, né, para o bem,
que não ia dar certo mesmo, tá bom? Então vamos concluir, porque na verdade a questão lá de como Gedalias vai morrer, eles vão prendê-lo, vai ficar para o capítulo seguinte, que é o capítulo 41. O que esses dois capítulos estão mostrando para nós? Está marcando o cumprimento do julgamento de Deus sobre Jerusalém e destacando a soberania de Deus em qualquer situação. Quando ele fala tal coisa vai acontecer, a gente só pode clamar e orar e pedir. Lembra lá, né, quando o rei, Deus manda o profeta falar para o rei, arruma a tua casa, que você vai morrer? O que o profeta fez? O que o homem fez, aliás? Ele foi para oração. Ele foi para oração. Ele não comprou casa, ele não comprou carro, eu não vou morrer nada, porque Deus vai me dar vida. Não, ele foi para oração. Por isso que eu falo, diante de uma determinação de Deus, a única coisa que a gente pode fazer é ir para a oração e pedir misericórdia. Não vai para a ação, vai para a oração. Porque se Deus determinou mal contra a sua vida, vai para a oração. Clama e pede a Ele para mudar aquilo, porque Ele é o único que pode mudar. O que nós encontramos aqui é isso, é Deus mostrando que Ele é soberano, Ele domina, e não adianta ninguém pensar que vai fazer diferente do que Ele determina, a menos que Ele venha a mudar de ideia, né? E apesar da destruição, Deus protege os fiéis, protegeu Jeremias, protegeu Obed-Meleque e ainda ofereceu uma grande oportunidade para eles e também para os pobres do lugar, né, o mais importante, né? Contudo, a rejeição, a orientação divina causa problemas, evidenciando a necessidade de confiar plenamente no plano de Deus. Isso aí, esse momento de possibilidade de fartura, não estava isso exatamente no plano de Deus, porque Deus já tinha falado, essa cidade será destruída. Amém, queridos? Assim a gente encerra esses dois capítulos, e com muita vontade, tá, de estudar os outros dois, mas como eu falei para vocês, não adianta a gente correr, né, atropelar tudo, também para não encher de muitas informações a nossa cabeça. O que importa é a gente guardar isso. Quando Deus diz que vai fazer algo, é melhor a gente se humilhar diante dele e pedir a ele socorro, ajuda, né? Outro exemplo bom aqui é dele salvar os pobres que não tinham nada. Deus é bom com todos. Não importa o quanto de riqueza a gente tem. Se a gente tem um coração justo diante dele, esse tem a graça e a proteção de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Obrigado, Deus. Nós te agradecemos porque a tua palavra é como uma mina cheia de pedras preciosas, mas a gente precisa ter coragem para cavar mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, porque na medida que nós cavamos, nós encontramos preciosidades, encontramos pedras nobres, ensinamentos profundos e maravilhosos que vão de encontro ao nosso coração e à nossa necessidade. Obrigado, Deus. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Peço ao Senhor que nos dê uma ótima noite, guardados na tua presença, e que seja uma noite de bênção para nós. E eu peço também que o Senhor nos ajude a acordar amanhã de manhã, vir para a oração, para nós podermos encerrar essas 2 semanas de bênção, de oração, de clamor e de presença poderosa do Senhor na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos está ajudando a conseguir essa vitória, e desde já eu te agradeço. Leva-nos em paz, é que eu te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Aleluia!